Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Como estamos? Estamos em ordem aí? Estamos bem? Mais uma aula live para ti aí, sou o professor André. A maioria aí já me conhece, a maioria aí já vem assistindo eu. Já peço a você que dê o seu joinha no YouTube, se inscreve no YouTube, compartilha essa aula, chama os amigos, vai nas nossas redes sociais, se inscreve, participa, fica por dentro para você fazer sua prova, para você gerar conhecimento, fazer outras provas também, enfim, o conhecimento nunca é demais, né? Então, fique ligado aí junto com a gente, já agradeço que você se conectou aí com a gente nessa aula live aí, tamo junto. Bom, pessoal, esse tema de hoje, ele é um tema da filosofia, ele é um tema da história, da sociologia, ele é um tema da política, é um tema muito atual e que a gente passa a ver isso quando a gente passa a analisar algumas notícias. Então a gente vê umas notícias, vê o que está acontecendo, é nosso direito, é nosso dever fazer isso também que nós vamos conversar na aula hoje, né, que é o voto, a democracia. Então você tem que estar por dentro, por quê? Porque as decisões que um país toma, as decisões que uma cidade toma, um estado,
né? As decisões que a sua igreja toma, o seu condomínio, né? Vira e mexe, você passa por uma assembleia lá, né? Até as decisões na hora do almoço, eu costumo falar para meus alunos, ó, tem democracia até na hora do almoço de domingo. Ô, vai macarrão, vai churrasco, vai frango, vai tomar coca, vai tomar suco. Então, essas democracias, esses votos, essas decisões, elas estão dentro da gente. E é muito importante que a gente vote, que a gente saiba o que a gente está escolhendo na política, na economia, né? Na nossa vida pessoal, profissional e amorosa. É muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo. E para isso, a gente vota. A gente tem uma democracia, ok? Então, essa aula de hoje, muito importante, porque nós vamos falar disso, tá? Da democracia, onde surgiu, como é que aconteceu tudo isso, como ela é usada hoje. Tem questão do Enem, que a gente vai tratar aqui, de democracia no Brasil, de democracia ao redor do mundo, do voto. Então, fique ligado, pegue o seu caderno aí para você fazer as suas anotações e a gente vai começar a conversar sobre isso, tá? Bom, no primeiro slide, o que você vê? Uma galera com placa, né? Então, democracia é isso. Placas, um protesto, né? Pelo preço de alguma coisa, por melhores serviços, por melhores vagas. Então, a galera ergue uma placa. Vira e mexe, você vê uma placa na cidade, tá? O pessoal fazendo um protesto e erguendo alguma placa com alguma sinalização, tá? Sobre economia, política, saúde, educação, né, segurança e por aí vai. Então, isso é democracia. E na outra foto do slide aí, o que você está vendo? A galera na Grécia, tá? Que é onde surge a democracia. O pessoal, os filósofos, aquela galera que pensava na Grécia, ficavam na Ágora. A Ágora é uma praça pública. E nessa praça, eles ficavam debatendo, conversando, escolhendo democraticamente. Para quê? Para tomar decisões, tá? Para ver o que seria da cidade a partir daquelas decisões. Então ali você está vendo uma foto, uma imagem, né, melhor dizendo, da Grécia Antiga, o Parthenon, que é aquele monumento, é a parte alta da Grécia, e a galerinha ali, escolhendo alguma coisa, falando alguma coisa, debatendo alguma coisa, conversando sobre algo democraticamente, ok? Então, a democracia surge na Grécia Antiga, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui um slide de teoria, bom para você anotar aí no seu caderno. A etimologia, a origem da palavra democracia. A palavra democracia deriva do grego democratia, pela junção de demos, que significa povo, e kratia, com sentido de poder, de força. Poder do povo, força do povo, ok? Kratos, então, kratia é poder. Tem personagem de videogame que chama Kratos, ok? E demo significa povo. Então, na geografia, lembra da demografia, né? É escrita do povo, a quantidade da população, ok? Governo em que o poder é exercido pelo povo. Beleza? Isso que é democracia. Regime, lembre-se que regime significa sistema. Tudo bem, pessoal? Regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular, através dos quais não há desigualdades ou privilégios entre classes. A democracia em oposição à ditadura permite que os cidadãos se expressem livremente. Então, o que é democracia? É quando o popular, quando o povo tem liberdade, escolhe, ok? E aí eles se expressam, eles têm liberdade, eles escolhem o que eles querem. Isso é uma democracia, tudo bem? Vamos a uma próxima definição. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. Então, o Brasil é uma democracia. O que acontece? Eu sou um cidadão, você que está assistindo essa aula é um cidadão. Chega uma hora do ano, né, a cada 4 anos, para
deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, e a cada 4 anos para vereador e prefeito, que você fala, bom, eu vou escolher alguém para me representar. Então eu vou votar nesse cara, nessa moça, porque a proposta dele me representa. Então essa moça, esse cara tem uma proposta na educação, na saúde, na segurança, na economia, que é legal, que é bacana, eu avaliei o projeto dele. É muito importante ler o projeto dos políticos, leia o projeto dos políticos, tá? Assim a sua opinião fica com base, fica com fundamento, porque ó, eu li lá no projeto do tal político que ele quer fazer isso. Então leia antes, tudo bem? E aí o Brasil é uma democracia. O pessoal foi lá, esse pessoal que está aí foi eleito por nós, né? Os deputados, os vereadores, senadores, governadores e presidente, ok? Nação ou país cujos preceitos se baseiam no sistema democrático. Então, André, mas todos são democráticos? Então, nem todos. Tem país ainda, tem lugares que são ditadura, ok? Que adotam um outro regime político, tá? Mas a maioria é sim democrático, tá? Então, fica essa teoria para você. Volte essa aula quantas vezes você quiser e precisar. Anote isso, porque aqui já estão várias informações importantes que podem te ajudar no dia da prova. Beleza? Então tá aí a teoria do que é democracia. Vamos lá para o próximo. Você está vendo aí o mapa do mundo, não é? Onde surge a democracia? Vamos para a história. Então o termo surgiu no século V a.C., ou seja, né? Nem Jesus Cristo tinha nascido ainda. Nas cidades-estado gregas, notadamente na Atenas clássica. Então estamos falando de Atenas, estamos falando de Grécia Antiga, é lá que surgiu a democracia. É lá que é o berço do conhecimento ocidental. Grécia é um lugar riquíssimo, conhecidíssimo, por ser o berço do conhecimento, por ser o berço da democracia. E essa ideia de democracia vem para nós, vem para a América, se espalha pela Europa e depois vem para a América. E aí significa governo do povo, como a gente já viu, em contraste com a aristocracia, que significa governo de uma elite. Então não é mais a elite que governa, agora é o povo. Então democracia significa que o povo governa ou vota para alguém representar você, né? Representar as pessoas. Vamos lá, pessoal. O que tem no mapa aí? Tudo que está em azul é uma democracia, tá? Então são países que são democráticos. Então o que você percebe? A América quase que inteira, só quais lugares que não estão de azul na América? Venezuela e Cuba. Porque lá se tem um regime ainda comunista e ainda se tem uma espécie de ditadura, tá? Que é um assunto muito comum, muito falado todo dia na mídia, que Cuba e Venezuela são países comunistas e que ainda tem uma ditadura, ok? Os presidentes que estão lá, eles não foram eleitos pelo povo, ou se foram eleitos pelo povo, ao invés de ficar só um mandato ou dois, eles já estão lá há muito tempo. Então não é democrático, é ditatorial. Então por isso que Venezuela e Cuba e algum outro país ali da América Central estão o quê? Ó, não é democracia, é uma ditadura. Perceba que vários países da África também não estão pintados como democracia, né, como um regime presidencial praticamente, não estão pintados. O Oriente Médio também não. A Rússia também não, porque o Putin, que está todo dia aí na mídia, que você vê todo dia no jornal, ele está lá também há muito tempo. Pode ter sido eleito uma vez, só que ele não deu lugar a outro. Ele não deixou o pessoal da Rússia votar em outro. Ele está lá há muitos anos. E aí, muitos países asiáticos também não estão de forma democrática, tá? Estão ali de forma ditatorial, tá? A Europa inteira, ela é democrática,
Muitos países da África, entre eles a África do Sul, é democrático. Austrália e Nova Zelândia, democracia também. Japão, Coreia do Sul também democrático. Perceba que a Coreia do Norte já não é também, é um regime ditatorial comunista. Então também não está pintado ali de azul. Tudo bem, pessoal? Então esses são países que a gente está vendo no mapa que são democráticos, que elegeram um presidente, que o povo saiu, foi às urnas e elegeu um presidente. Ok? Tudo bem? Bom, participa aí comigo se você já sabia que esses países eram democráticos e se você sabia também que os outros eram regimes ditatoriais comunistas. Olha, André, eu vejo todo dia no jornal, né? Que a Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Irã, países do Oriente Médio são ditatoriais comunistas, ok? Então acredito que você já sabia dessa informação, porque está todo dia no jornal, está todo dia na TV. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Temos aqui um exercício, onde você vai participar comigo, tá? Você vai falar aí qual que você acha que é a correta, tá bom? Então vamos lá. Qual a origem e o significado da palavra democracia? É essa a sua pergunta. É uma pergunta muito comum de prova, tá, pessoal? Então, letra A, o termo vem do grego e significa governo do povo. Acabamos de passar por um slide onde você possivelmente anotou aí algumas coisas no seu caderninho. E é verdade, André. É do grego e significa governo do povo, força do povo. Pode ser a letra A? Pode ser. Vamos ver a B? O termo vem do latim e significa governo do povo. Significa governo do povo, mas não vem do latim, vem do grego, tá? Não vem do latim. O termo tem origem germânica e significa poderoso. Não, pessoal, não é esse o significado e nem vem de origem germânica. O termo tem origem francesa e seu significado é aquele que escolhe pelo povo. Não é esse significado e não vem de origem francesa, vem de origem grega. Então, praticamente, você está acertando aí comigo. Você já anotou aí que é a letra A, pessoal. O termo vem do grego e significa governo do povo. Beleza? Vamos lá. Vamos dar continuidade, porque essa estava tranquila, você já acertou. Bom, eu peguei aqui um termo do dicionário, que é o sufrágio. O que é sufrágio, pessoal? Voto. Sufrágio é voto. Eleição por meio de votos, votação, adesão, aprovação. Turminha, é tranquilo entender que sufrágio é voto. É tranquilo também entender que todo mundo vota. Até para escolher o macarrão de domingo, escolher o churrasco, o frango de domingo, todo mundo vota. Beleza. Porém, pessoal, por que eu coloquei esse slide aí? Porque nem sempre foi assim a história. Antes, na Grécia, quem votavam eram os ricos. Ah, você é rico, você vota. Mulheres, pessoas pobres, estrangeiros e analfabetos não votavam. Só votavam os ricos que eram letrados. Ou seja, é uma maneira, você já sacou por que isso, né? É uma maneira daquela pessoa que está no poder perpetuar no poder, continuar no poder. Porque dela vai falar, beleza, os ricos vão votar em mim, eu favoreço eles, e eles continuam votando em mim, eu não saio do poder. Alguma diferença de hoje? Nenhuma. As pessoas se favorecem através de votos. Né? Ó, vote em mim porque eu vou te favorecer com isso. A gente vota por conta disso. Ó, eu vou votar no fulano ou na fulana porque ele vai me favorecer com esse sistema, com essa economia, com essa política, com essa manobra. Entendeu? A gente vota com interesse. Tudo bem, pessoal? É aí que tá, é outra dica que eu quero dar para você. Vote não por interesse próprio, mas por um interesse coletivo.
olha, eu vou votar nesse cara porque ele vai fazer uma obra boa que vai favorecer o coletivo na educação, na segurança, na saúde e nas finanças. Então, pare de olhar para si próprio e vote com interesse coletivo. Então, muito triste, pessoal, que antes as mulheres não votavam, estrangeiros não votavam. Pra você ter ideia, né? Uma curiosidade aqui para você. A mulher passou a votar no Brasil por conta do Getúlio Vargas. Ele que deu o voto feminino para a mulherada. Então, Getúlio Vargas assumiu lá em 1930 e ficou até 1945. Foi a partir de 1930 que a mulher começou a votar no Brasil. Olha que triste isso, pessoal. Quantos votos, quantas opiniões perdemos por conta de um preconceito, tá? Então, no Brasil, antes também, só rico e letrado, né? Quem sabia ler e escrever que votava. Aí vamos para a próxima curiosidade. Mulher passou a votar. Analfabeto não podia votar. Mas o analfabeto, ele também é parte da sociedade, ele também movimenta a economia, ele também trabalha, ele também está inserido na sociedade. Então tinha um baita preconceito que analfabeto não votava. E aí, a partir da Constituição de 1988, a Constituição lá do Sarney, que é a Constituição Cidadã, essa Constituição Cidadã deu voto para o analfabeto. Olha como a coisa é nova, pessoal. Em 88 eu tinha 6 anos de idade, tá? Calcule aí depois para você ver quantos anos eu tenho, tá? Vou deixar esse cálculo aí para você. Então veja que tristeza uma pessoa poder votar só a partir de 1988, né? Só por conta dela ser analfabeta. E aí temos um problema social também, né, pessoal? O certo é todos serem letrados, alfabetizados. Ok? O Brasil está caminhando para que isso seja resolvido, tá? E tem uma boa chance de ser resolvido. Beleza? Outro detalhe também, não adianta a pessoa só saber escrever o nome e falar que ela é alfabetizada, tá? Isso é uma política também cruel. Porque daí a pessoa fala, beleza, ó, você sabe escrever o nome, você é letrado. E aí você já sabe em quem você votar. Beleza. Então eu só vou deixar você escrever o nome só para você votar. Isso também tem caráter eleitoreiro. Também não é uma coisa boa, tá, pessoal? Não é uma coisa viável. Tudo bem? Então, sufrágio é o voto. E é importante que todos votem. Hoje no Brasil, homem, mulher, analfabetos, né, votam. E a galerinha dos 16 anos para cima, se quiser, pode votar, tá? É facultativo. Se o jovem de 16 anos quiser votar, ele pode. Aí entra outra coisa perversa, que os alunos me perguntam, né? Ei, professor, eu vou votar com 16 anos? Eu falo, beleza, legal, cara. É um direito seu de cidadão. Aí ele fala, por que eu não posso dirigir? Aí eu falo, me responda você mesmo. Por que você pode votar e não pode dirigir? Porque a política, ela quer o seu voto. E só. Ela não quer que você dirija, ela não quer que você faça as coisas que um cidadão faz. Mas ela quer o seu voto. Então, com 16 anos, os políticos já querem o voto da juventude. Tudo bem? Então, são coisas que estão inseridas no nosso sistema e são temas de debates, conversas de políticos, de jornalistas, de professores e etc. Beleza? Então, tá aí a definição do dicionário para você anotar também. Vamos continuar. Vamos lá para uma questãozinha do Enem e que você vai participar comigo aqui. Tamo junto mais uma vez. Bom, típica questão do Enem, questão longa, resposta curtinha, resposta pequenininha. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz da consensualidade e a perfeita igualdade. Então, o que está dizendo aí? Que o espaço público, pessoal, ele tem vida. É num espaço público que as pessoas se reúnem, que elas conversam, que elas tomam decisões, tá? Então, é no espaço público que muita coisa é resolvida, acredite você ou não. Às vezes tem coisa que é resolvida em praça, tem coisa que é resolvida no supermercado, na frente da delegacia, na frente da escola, espaço público. Tudo bem? Tanto é que onde que você vota? Na escola, não é isso? É um espaço público.
É ali que é o seu lugar de resolver alguma coisa. São os lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates. Tenho certeza que você, como aluno na escola pública, quando você frequentava, ou ainda frequenta, você já debateu uma questão política, uma questão econômica, uma questão de saúde. Lá no seu hospital público, você já debateu alguma coisa. O pessoal fez lá um protesto, tal, pela fila, pela demora, por falta de médicos, e ali saiu uma ideia para resolver aquele problema. Espaço público, tá? E na escola, olha, estamos protestando porque a escola está com problemas de violência, de drogas, de falta de policiamento, e devido àquela discussão, saiu uma solução. Passou a ter mais policiamento, passaram a resolver mais as coisas. Espaço público, o quão importante é um espaço público, pessoal. Em diálogo e possibilidades de ajuste e compromissos. Grife essa parte, escreve essa parte aí no seu caderninho. São em lugares públicos que os problemas se aparecem, né? Quer dizer, aparecem e se transformam, tá? Então, através do debate, do diálogo, a gente resolve alguma coisa. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposições. Tá lá um espaço público, eu sou a favor disso, mas você não. Ok, pessoal, e tá tudo bem, democracia. Olha, eu sou a favor disso na educação, na saúde, mas o outro grupo não é a favor disso. Democracia, pessoal. Vamos respeitar todas as opiniões. Vamos ver qual é mais viável para a gente sugerir para os nossos governantes, para os nossos vereadores, deputados, governadores, presidente. Beleza? Agora, não me venha também com uma ideia de, André, eu queria, né, que tivéssemos aí 4 horas de almoço. Não, também não dá, né, meu? Daí fica difícil você exigir um negócio desse, né? Já é loucura. 4 horas de almoço? Não dá, tá? Então, a sua recomendação, o seu diálogo, o seu debate, o seu ajuste, ele tem que ser coerente, tá? Olha, André, eu estou dialogando aí com os políticos, com a comunidade, do pessoal trazer mais médicos, mais enfermeiros aqui para essa UPA, para essa instituição de saúde, para esse hospital. Legal, cara. Né? Olha, mais professores, mais esporte nas escolas, legal, totalmente viável. Vamos brigar, vamos lutar por isso, tá bom? Sua pergunta, vamos ver qual é a pergunta. As características descritas no texto exibem a importância do espaço público para a... Qual é a importância do espaço público? É essa a sua pergunta, pessoal. Bom, eu vou deixar com você essa. É você que vai acertar, não eu. Acerte aí. Qual que você vai assinalar? Letra A, prática do lazer. Letra B, vigilância da sociedade. Letra C, erradicação da violência. Letra D, construção da democracia. Ou letra E, diversificação do trabalho. Então veja, pessoal, cuidado que o Enem é uma coisa louca, né? Parece que todas estão certas. É para a prática do lazer, André, é verdade. É no espaço público que você faz um piquenique, joga bola, anda de skate, faz caminhada. Então, mas não é só isso, tá? Uma praça, ela serve para isso, mas não é só isso. É para vigiar a sociedade, André. Hoje tem câmera para tudo que é lado, né? Mas não é isso também. Fique esperto. É para acabar com a violência. Infelizmente, pessoal, os diálogos, os debates, as conversas, as propostas, elas não acabam com a violência. Elas ajudam a combater, mas não acabam. Infelizmente não, tá? É a construção da democracia? Pode ser. Há uma chance aí enorme de ser a letra D. E a letra E, diversificação do trabalho? Essa estaria fora, tá, pessoal? Bom, você vai acertar. Não sou eu que vou acertar, é você. Qual que você vai colocar aí? Letra A, B, C ou D? Tenho certeza que você vai acertar e vai colocar a letra D, construção da democracia. Essa é a correta. Tudo bem? Beleza? Ok. Próximo slide aqui. Temos também um exercício, outra vez do Enem.
que eu quero dizer para você, pessoal? Que esse assunto é muito cobrado nas provas. Seja Enem, sua prova, provas de concurso e provas de empresa pedem alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque as pessoas querem saber se você está ligado em cidadania. Você está ligado na cidadania? Você sabe o que pode e o que não pode? Então, as questões acabam vindo para você. De novo, Enem. Numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do executivo e do legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Pessoal, o executivo é prefeito, governador, presidente, é a gente que vota. Legislativo é quem faz as leis, vereador, deputado, é a gente que vota também. Então, o que está dizendo aí no textinho? O Brasil, ele vai escolher, o brasileiro, ele vai escolher seus representantes. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Então, pessoal, o que está dizendo aí o textinho para nós? Que nós temos que votar, que o povo vai votar, nós somos o povo, para alguém nos representar, ok? Vamos ver a pergunta. Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos ou das. A nossa representação, o nosso voto, é representado por quem? É essa a pergunta. Bom, participa aí comigo de novo, porque você vai acertar, tá? Você vai acertar. Fóruns sociais, letra A. Letra B, partidos políticos. Letra C, conselhos federais. Letra D, entidades de classe. Ou letra E, organizações não governamentais. E aí, galera? A gente vota para quem nos representar? Quem que representa a gente? Tá? Na hora que a gente vota para algum cargo político. Letra B, correto? Certeza que você já acertou aí. Você fez comigo, tá? Letra B é a correta. São os partidos políticos que representam a gente. Ok? Tranquilidade, pessoal? É uma questão que envolve interpretação, atenção do texto, mas que na resposta você mata rapidinho, tá? Porque a resposta é curtinha, só tem que prestar atenção no texto mesmo, tá? Lembre-se, né? Mais ou menos 3, 4 minutos para você fazer uma questão dessa aí. O tempo voa, né? Bom, vamos analisar a charge. Mafalda, personagem importantíssima que cai direto nas provas. Fique esperto. Se liga nessa charge, se liga nessa personagem. Vai depois lá no seu Google. Bom, vou estudar. Vou aqui ver uma charge da Mafalda. Põe lá no Google, põe no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. E lá aparecem várias charges. Leia, leia charges, tá? É uma maneira a mais de você estudar e ficar por dentro das coisas. Democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. É a que a gente acabou de ver. Governo no qual a soberania é exercida pelo povo. Então a Mafalda leu isso no dicionário. Só que ela, depois que ela leu, ela começa a rir descontroladamente. Ela ri. E embaixo ela está jantando com a família dela, ela continua dando risada. Ela vai dormir, ela continua dando risada. E a família fala, meu Deus do céu, por que a Mafalda está rindo tanto? Será que é alguma piada? Será que é alguma brincadeira? Será que é alguma coisa engraçada que ela leu ou que ela lembrou? Era para ser, né, pessoal? Porque quando você lembra de alguma coisa, uma situação inusitada que você viveu, ou que passou na TV, ou que você viu num show de humor, no stand-up, num programa de humor, você ri desesperadamente. Só que a Mafalda viu alguma coisa política e ela riu. Olha como estamos
Isso aqui, a Mafalda é um personagem da Argentina, não é nem do Brasil. Olha como estamos na nossa questão democrática. Olha como lidamos com a política. A gente ri quando falamos de política. Ou seja, precisamos tomar uma posição mais séria e começar a analisar. E por que ela riu? Responda para mim, por que ela riu? Por que a Mafalda riu quando ela leu que a soberania é exercida pelo povo? Eu vou te fazer essa pergunta. É pelo povo? É o povo que manda nas coisas? Você já percebeu que não, tá? O povo, ele vota para alguém mandar, mas ele deve ter sim soberania. Ele deve ter sim autoridade. Ele deve sim protestar contra alguma coisa que não está correta, mas nem sempre ele protesta. Então, por isso que ela riu. Até parece que o povo manda em alguma coisa, né? Até parece que o povo exerce poder. Nós sabemos que não, pessoal, infelizmente não. A gente vota em alguém para exercer esse poder, mas muitas vezes somos controlados ou manipulados pela mídia, pelos controles governamentais, pelos partidos políticos. Infelizmente, pessoal, tá? Infelizmente. Então é hora de você ter mais autoridade, saber mais os seus direitos e deveres. Dever também é muito importante, para que você não ria das coisas e você tome uma postura mais séria. Então o povo tem sim soberania, mas a Mafalda sabe que o povo não exerce essa soberania, tá? O povo não exerce essa soberania, principalmente num país subdesenvolvido, tá? Num país desenvolvido até vai, até ele tem mais soberania, até ele sabe mais os direitos dele. Mas num país subdesenvolvido, infelizmente, o cidadão precisa estudar muita política ainda, tá? Então tá aí o humor da tirinha, tá? Importantíssima essa tirinha, tá? Fique esperto com a Mafalda que ela cai direto nas provas. Vamos para outra. Analisando a charge, um passarinho conversando com outro passarinho. Por que você está preso? O passarinho pergunta. E o outro passarinho, preso numa gaiola, fala, porque eu falo. O papagaio, ele fala. Qual é a ideia da charge, tá? De novo, você vai participar aí comigo. Certeza que você já sacou a ideia dessa charge. É o seguinte, pessoal. Se você fala, se você expressa a sua opinião, principalmente se sua opinião incomoda muitas pessoas, a galera acaba não gostando de você, né? Perceba que pessoas que ficam meio isoladas assim, são pessoas que têm uma opinião já própria, uma opinião mais forte, uma opinião muito verdadeira. Tá? As pessoas falam, ih, eu não gosto de verdade, hein? Eu gosto de mentiras confortáveis. Eu não gosto muito de escutar a verdade, né? Então, o ser humano, ele é assim, né, pessoal? Ele se sente incomodado com a verdade, é isso que está dizendo essa tirinha. Por que você está preso? Porque eu falo. E se eu falo algumas verdades, as pessoas se incomodam. Então, o passarinho verde, o papagaio, né? Você sabe que o papagaio, ele fala. Ele está preso porque ele tem opinião própria, porque ele fala, porque ele incomoda. Então, por isso que ele está preso. Mas se você quer mudar as coisas, incomode, fale, reflita, pense. É assim que você muda as coisas. Tudo bem? Tá aí a análise dessa charge que você, com certeza aí de casa, também refletiu, também pensou, também anotou. Riscos à democracia? Então, olha aí a tirinha, né? Democracia, o cara fez um X ali, recortou. Demolição. O que é demolição? Destruir alguma coisa. Demolir um prédio, demolir uma casa, demolir um lugar, demolir uma ideia. Demolição de uma ideia, infelizmente tem também. Então, quais são os riscos que a democracia sofre? Ela ser extinta, ideias boas não serem aprovadas, ideias boas não estarem na pauta, infelizmente, tá? Então fica aí também a reflexão dessa tirinha. Tudo bem? Nessa tirinha também, que a democracia está sendo cortada, tesourada
e eles aplicam a demolição, eles querem que as ideias se acabem, né? As ideias boas se acabem. Vamos lá, né? Olha o He-Man aí, para quem é dos anos 80, né? Claro que isso é um meme, pessoal. Né? O He-Man nunca disse isso, tá? Democracia não é apenas quando concordam com você. Porque quando concordam com você, você fica confortável, né? Se você quer comer macarrão e as pessoas também querem, você fala, maravilha, vai favorecer eu. Mas se você quer comer macarrão e todo mundo votou pro churrasco, você fala, meu Deus, mas eu queria comer macarrão. Mas nem por isso você vai ser infeliz comendo um churrasquinho, ou comendo um franguinho, ou comendo um porquinho. Não há problema se aquele voto que você deu na comida, na assembleia do seu prédio, na sua cidade, no seu governo, no seu país, caramba, votei no fulano, na fulana, mas ele não entrou. Não tem problema, tá? Democracia é isso, ganha a maioria, ok? Então, democracia não é só quando concordam com você, porque às vezes também você tem uma ideia e as pessoas não concordam com a sua ideia, isso é muito comum. Mas é importante respeitar a democracia e a ideia do outro, desde que esteja correta, coerente, tá? Então, continue votando, saiba seus direitos e deveres, respeite a opinião alheia, seja coerente, vá à luta, vá ser democrático, vá correr atrás do seu voto, da sua expectativa, da sua ambição política, econômica, financeira, saúde, educação, porque é votando, é a gente escolhendo que vamos fazer aí um país melhor, tá? Galerinha, espero que você tenha gostado, muito obrigado, dá o seu joinha aí no YouTube, segue a gente no YouTube, se inscreve no canal, vai nas redes sociais, segue a gente lá, fica de olho, volta essa aula quantas vezes você quiser, compartilha, tamo junto, muito obrigado, valeu, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau para todo mundo aí.